Olá, meu amigo, olá, minha amiga, senhoras e senhores, grandes e pequenos, doutores e doutorados. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e estou de volta para trazer detalhes maravilhosos sobre a rainha de Sabá. Exatamente, pessoal. Hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre a rainha de Sabá. Eu vou deixar pérolas que a maioria dos estudiosos brasileiros ainda nem pensaram em falar sobre a rainha de Sabá. Portanto, pegue o papel e a caneta e se aproxime, chegue bem pertinho. Mas antes de tudo, eu gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o like, curtisse meus vídeos e ativasse o sininho para novas notificações. Já pegou o papel e a caneta? Já se aproximou? Então, parabéns, vamos aprender bastante sobre a rainha de Sabá. E esses detalhes, pessoal, vão servir para você formalizar um sermão de primeira categoria, um sermão de primeiro mundo. Principalmente para você que é pastora, que é missionária, pregadora da palavra de Deus, você vai fazer um sermão poderoso para aplicar em uma festividade feminina. Meu irmão, eu vou deixar detalhes importantíssimos. Minha irmã, eu vou deixar pérolas. Pérolas. Portanto, assista o vídeo até o final para você saber tudo sobre a rainha de Sabá e fazer uma mensagem de primeira categoria. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o primeiro detalhe que eu deixo para vocês é o seguinte: essa história da rainha de Sabá está descrita em 2 Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá foi procurar Salomão por 4 motivos. 4 motivos levaram a rainha de Sabá a procurar Salomão. Isso aqui, pessoal, já dá um tema, tá bom? É exatamente sobre esses 4 detalhes que vamos estudar aqui nesta mensagem. Mas primeiro, vamos realmente fazer a introdução biográfica da vida e do ministério da rainha de Sabá. Então, pessoal, a rainha de Sabá morava na Etiópia, no sul do Egito. Isso aqui já é uma pérola para que você venha entender detalhes sobre a rainha de Sabá. Ela morava na Etiópia, na região do sul do Egito. E ela morava em uma ilha. Olha a outra pérola. Ela morava em uma ilha chamada Meroé. Anota aí, Meroé. Era o nome da ilha em que a rainha de Sabá morava. E ela, pessoal, a rainha de Sabá, ela morava nessa ilha protegida. Era uma mini cidade, ou seja, uma cidade pequena dentro da ilha, cercada pelo rio Nilo. Entendeu? E essa rainha morava nessa ilha cercada, cheia de soldados, principalmente mulheres que trabalhavam aí na área da guerra, porque a rainha de Sabá, ela trabalhava com mulheres. Ou seja, ela trabalhava mais com mulheres e menos com homens. A rainha de Sabá confiava muito nas mulheres, nas guerreiras, nas professoras, entendeu? Isso é muito importante, porque hoje as mulheres estão desvalorizadas em nosso Brasil, não é verdade? Principalmente em algumas igrejas machistas, não é verdade? Que não apoiam o ministério das mulheres. Já a rainha de Sabá, por exemplo, ela apoiava o ministério feminino. Tanto é assim que o exército da rainha de Sabá era formado por 70% de guerreiras. Só para você ter a ideia, tá bom? Como que as mulheres eram valorizadas no ministério da rainha de Sabá. E hoje aqui no Brasil, não é verdade? As mulheres, coitadas, às vezes nem pregam no púlpito da igreja. Os homens acham que eles são santos e que as mulheres são realmente pecadoras. Tem até o trono, né, ou o púlpito embaixo para as mulheres e o púlpito mais acima para os homens. Isto é terrível, meu amigo. Dá até para sorrir, né? Ou rir, porque a masculinidade aqui no Brasil está superando, não é verdade? Se Jesus
viesse hoje aqui no Brasil, iria expulsar vários machistas dos púlpitos e ia realmente colocar as mulheres, porque as mulheres estão dando um show de Bíblia e um show de santidade nesses machistas em nossas igrejas brasileiras, não é verdade? Coitado aí das nossas igrejas, né? Se Jesus chegasse hoje, pelo amor de Deus, a rainha de Sabá tem que voltar, pessoal. A rainha de Sabá tem que voltar. Vamos estudar então sobre a rainha de Sabá, que não era nada machista, tá bom? Então, pessoal, tem um livro que eu vou recomendar para você. Aliás, 2 livros. O primeiro livro é chamado de Keban Nekost, que é um livro antigo, é um livro árabe, que vai falar sobre a história da rainha de Sabá. É a memória imperial, tá bom? Esse livro fala sobre a memória imperial da rainha de Sabá. Tem um outro livro que é muito importante, que eu vou deixar o nome para vocês aqui, que é o livro Cidade das Damas. Eu não sei se você já leu esse livro, Cidade das Damas, mas nesse livro, Cidade das Damas, vai falar sobre a cidade da rainha de Sabá. E eu vou recomendar esse livro para você, machista, e também para você, que é uma mulher dedicada, tá bom? Para estudar sobre esses 2 livros aí, importantes. Keban Nekost e também o livro Cidade das Damas. Compre esse livro aí pela internet para você, a partir de hoje, saber a não menosprezar as mulheres missionárias, pastoras, pregadoras, que pregam muito aí em nosso Brasil, mas em que algumas igrejas brasileiras estão menosprezando, né? É uma falta de consideração, não é verdade, pessoal? Tem que realmente investir no Ministério das Mulheres. Vamos então, pessoal, continuar falando aqui sobre a rainha de Sabá. Porque a rainha de Sabá, pessoal, na Etiópia, era chamada de Marquiduta. Este é o nome da rainha de Sabá, lá na Etiópia. Os muçulmanos chamavam a rainha de Sabá de Belquis. Exatamente, pessoal. Belquis é o nome da rainha de Sabá para os muçulmanos, para o pessoal árabe. Mas os romanos chamavam a rainha de Sabá de Nicaule ou de Nicole, tá bom? Nicole. E Nicole, na verdade, é o nome de uma cantora americana, não é verdade? Uma cantora gospel americana, que canta muito. Mas a rainha de Sabá realmente era chamada de Nicole. E Flávio Joséfo fala sobre esse nome da rainha de Sabá, Nicole, né? Ou Nicaule. Depende muito da tradução aí que você realmente usar. Mas a rainha de Sabá tinha esses 3 nomes. Porque quando ela ia para um outro país, ela recebia o nome de acordo com aquela língua. Por isso a rainha de Sabá, pessoal, era uma mulher que viajava muito em vários países para estudar, para fazer pesquisas, tá bom? E eu vou explicar por que ela viajava muito. Na verdade, pessoal, essa rainha de Sabá era um tipo de uma sacerdotisa, tá bom? E ela viajava para fazer pesquisas espirituais e também metafísicas, tá bom? E é por isso que essa rainha de Sabá viajava muito. E eu vou continuar, pessoal, falando aqui sobre a filiação ou a genealogia, os ancestrais da rainha de Sabá. Exatamente, eu vou falar aí sobre essa biografia inteira para você. Então, pessoal, a rainha de Sabá, ela morava no sul do Egito. Portanto, pessoal, ela era uma descendente de Cão. De Cão. E Cão foi o filho de Noé, amaldiçoado, não é verdade? Então, essa mulher era descendente dessa nação amaldiçoada. Essa rainha de Sabá era dessa descendência de Cão. Cão foi amaldiçoado por Noé, não é verdade? A descendência de Cão foi amaldiçoada por Noé. E aí, dessa descendência amaldiçoada, nasceu essa mulher, chamada aí de Nicole, né? Ou a rainha de Sabá. E essa rainha de Sabá, como uma sacerdotisa, ou como uma feiticeira, como muitos falam,
pertencia à religião de Semiramis. Semiramis era uma mulher religiosa lá do tempo da Torre de Babel. Você se lembra da Torre de Babel? Então foi Nimrod, o imperador Nimrod, que construiu a Torre de Babel. Mas a mãe de Nimrod se chamava de Semiramis. Semiramis. E essa Semiramis formalizou uma religião poderosa na África, entendeu? E essa rainha de Sabá seguia essa religião aí da sacerdotisa Semiramis. Então, pessoal, por esses detalhes aí, podemos ver que ela pertencia à descendência de Cão. Ela era uma mulher amaldiçoada, não é verdade? Por Noé, porque Noé amaldiçoou essa descendência aí. Então essa mulher vivia debaixo de maldição. E segundo a história também, como ela morava no Egito, ela era uma morena escura, de natureza. A pele dela era escura, negra. Ou seja, ela tinha o pigmento da pele negro, tá bom? E é por isso que realmente ela é chamada Rainha de Sabá, ou seja, Rainha do sul do Egito, da África, daquela região quente. E a maioria das pessoas daquela região tinha o pigmento da pele negro, tá bom? Porque o sol era muito quente. Então, por natureza, quem nascia naquela região se tornava negro. Isso é normal. Então, pessoal, ela tinha aproximadamente 40 anos de idade quando foi visitar Salomão, tá bom? Ela tinha aí seus 40 anos de idade, mas ela se tornou rainha aos 15 anos de idade. Tá anotando tudo isso aí, pessoal? Tá anotando tudo isso? É tudo pérolas, não é verdade? Para você fazer um sermão aí. É claro, pessoal, que você vai analisar a igreja, tá bom? Porque se você for pregar tudo isto, tem muitos obreiros na igreja que não aceitam esses detalhes, porque esses obreiros aí, só aceitam o que está escrito na Bíblia. Só que a Bíblia é um resumo, não é verdade? Você realmente tem que estudar detalhes bíblicos, porque a Bíblia é o esqueleto da coisa, né? A Bíblia é a palavra viva, a Bíblia é o fundamento, é o esqueleto. Só que aí você tem que formalizar os nervos, a carne, a pele, e aí você tem que espiritualizar o texto, a história, entendeu? Isso tudo aqui, pessoal, é para você entender que realmente em algumas igrejas você pode pregar tudo isto. Em outras igrejas você tem que ser mais cauteloso, porque o pastor da igreja pode ser radical. Tem pastores que não estudam nada além da Bíblia. Então eles não aceitam nada além da Bíblia. Só que Jesus falou o seguinte: se todas as coisas fossem escritas, nem todos os livros do mundo caberiam. Não é verdade? Então realmente tem detalhes que não estão na Bíblia. Mas você pode pregar sim. Só que você tem que ser bem cauteloso e você tem que falar, pessoal, segundo a história, a rainha de Sabá começou a governar com 15 anos de idade. Segundo a história, diz que a rainha de Sabá foi ter com Salomão com aproximadamente 40 anos de idade. Aí você vai apresentar os livros, tá? Para a igreja ter a ideia da sua mensagem, para a igreja entrar na história com você. Então, pessoal, essa rainha de Sabá era muito importante. Só que tem uma história que diz que Moisés, por exemplo, vamos falar sobre Moisés aqui, porque Moisés, segundo a história, é o pai, por genealogia, da rainha de Sabá. Entendeu? Moisés fugiu do Egito e foi para a casa de Jetro, sogro de Moisés. E lá, na terra dos midianitas, Moisés se casou com uma mulher chamada Zípora. Não é verdade? Depois, segundo a história, Moisés se casou com outra mulher chamada Cuxita. Não sei se você já leu isso na Bíblia, mas está na Bíblia, tá bom? Moisés tinha duas mulheres. Isso é a segunda história. Uma das mulheres de Moisés era Zípora e a outra era a Cuxita. A palavra Cuxita significa mulher que mora em Cuxi, ou seja, na África. Então Moisés realmente casou com duas mulheres. Pelo menos é isso que a história nos apresenta. E tem respaldos
né, ou fragmentos bíblicos, para entendermos essa história. E Moisés teve vários filhos com essa africana, com essa negra, chamado de Cuxita, tá bom? E esta Cuxita se divorciou de Moisés e foi para a África. E lá ela teve um filho de Moisés, e esse filho de Moisés gerou outros filhos, e aí nasceu a rainha de Sabá. Então, a rainha de Sabá era filha de Moisés por descendência. É por isso que a rainha de Sabá era sacerdotisa, porque Moisés era descendente dos sacerdotes, entendeu? Porque Moisés era levita. Moisés era levita. Então, a rainha de Sabá também era levita, porque, segundo a história, a rainha de Sabá era filha de Moisés. Pessoal, deixa eu falar para vocês aqui um detalhe. Poucas pessoas no Brasil sabem dessa história. É a minoria. Preste atenção, é a minoria. Esse detalhe aqui é em primeira mão, porque se você entrar na internet, você não encontra. Se você comprar os melhores livros do Brasil, ou dicionários, ou Bíblia de estudos, você não vai encontrar essa história. Não encontra. Somente em meus livros você vai encontrar essas histórias. E mais em livro nenhum aqui do Brasil. Muitos professores ainda não sabem. Então tem que estudar aí para a gente aprender. Mas, anota aí, porque vai servir para títulos de informações. Vai ficar no campo das especulações. Mas vai servir para o teu nível de conhecimento. Porque você está aí para aprender. Tá bom? Você está aí para aprender. Eu também sou aluno. Eu aprendo porque eu leio. Eu aprendo porque eu compro materiais. Eu aprendo porque eu invisto em conhecimento histórico. E o meu conhecimento não é só o conhecimento brasileiro. Eu procuro livros mais importantes do mundo, que você não encontra às vezes aqui no Brasil. Então vale a pena aí fazer pesquisas e comprar esses livros que eu já falei aqui, vale a pena, mas existem outros livros e existem culturas que vai apresentar esses detalhes, tá bom? Porque eu não sei se você sabe, mas Salomão, ele tinha o poder de Abraão, entendeu? Salomão conquistou o poder de Abraão, mas isso eu já falei em outro vídeo, tá bom? E Salomão reconquistou o poder de Abraão, o poder de Isaac, o poder de Jacó. Salomão foi reconquistando todos esses poderes espirituais. E Salomão se tornou um grande abençoador ou grande amaldiçoador. Porque Abraão, ele amaldiçoava e ficava tudo amaldiçoado. Abraão abençoava e ficava tudo abençoado. Assim também era Salomão. Salomão abençoava e tudo era abençoado. E quando Salomão amaldiçoava, tudo ficava amaldiçoado. Então, esse Tarim foi abençoado por Salomão. E ele ficou rico, prosperou. E a rainha de Sabá, quando soube disso, ela ficou louca, querendo conhecer Salomão para receber uma bênção, uma profecia. Né? Já viu aquelas pessoas que ficam correndo atrás de profetas? Vai aqui, vai ali, atrás de profetas, de profecias, de profetadas, entendeu? Mas a rainha de Sabá foi atrás de Salomão para ser abençoada, porque a rainha de Sabá queria conquistar toda aquela região através da guerra, mas tinha muitos reis naquela região da África que eram macumbeiros, feiticeiros, tinha muitos poderes espirituais. Então, a rainha de Sabá foi ao encontro de Salomão para Salomão abençoar a vida dela e amaldiçoar os feiticeiros. Essa, pessoal, é uma das causas pelas quais a rainha de Sabá foi ao encontro de Salomão. Uma das causas, tá bom? São 4 causas pelas quais a rainha de Sabá foi até Salomão. Então, a rainha de Sabá, ela foi procurar Salomão. Por quê? Por 4 fatores. E um dos fatores é que a rainha de Sabá, ela estava sendo impressionada pelos reis da região. E ela foi pedir a bênção para Salomão amaldiçoar os reis lá da região. E Salomão realmente fez essa obra aí. Se você procurar os midrashes, que são livros antigos, fala que Salomão, ele tinha o poder de mago. Salomão é considerado como o grande mago. A palavra mago, às vezes, é feiticeiro, né? Então, para os crentes, Salomão não é feiticeiro, não é mago. Para os crentes, Salomão era um grande estudioso, era o filho de Davi, era o profeta de Deus, que derramou fogo do céu, não é verdade? Salomão derramou fogo do céu quando orou, né? Segundo as Crônicas, capítulo 6,
fala sobre isso. Então, pessoal, Salomão tinha muito poder de derramar fogo do céu. Então, a história de Salomão correu em todo mundo, dizendo, olha, lá em Israel tem um rei que ele é o homem mais sábio do mundo e ainda derrama fogo do céu. Aí todo mundo queria procurar Salomão. Quem é que tem poder, né, pessoal, de derramar fogo do céu? Somente Elias, Salomão e mais 5 homens da Bíblia, né? Elias e Salomão e mais 5 homens da Bíblia derramaram o fogo do céu. Entendeu? Inclusive Davi. Davi também derramou fogo do céu. Está na Bíblia. Tá bom, pessoal? Está na Bíblia. Tudo isso, pessoal, está nos meus livros. Não dá para falar tudo aqui, não. Tá bom? Mas eu estou explicando para vocês aqui que a rainha de Sabá, pessoal, foi buscar Salomão. Ela queria uma bênção. Entendeu? E a rainha de Sabá foi ao encontro de Salomão com aproximadamente 3.000 guerreiras. Aí, pessoal, olha a pérola. Olha a pérola aí. 3.000 mulheres flecheiras que arrancavam a espada e brigavam mais do que os homens na guerra. Só para você ter ideia. Mulheres que lutavam com as 2 mãos, chamado Amazonas, né? Mulheres Amazonas, já soube sobre as Amazonas? Então, pessoal, essa questão da teoria das Amazonas é tirada aqui desse livro, Cidade das Damas, não é verdade? Que foi criada aí pela a rainha de Sabá. Então tem a Mulher Maravilha, essa coisa toda aí, né? A família da Mulher Maravilha, que eram chamadas de Amazonas, mulheres poderosas, são derivadas da rainha de Sabá. Essa história vem da rainha de Sabá. Foi a rainha de Sabá quem criou as Amazonas, a Mulher Maravilha, as poderosas. Entendeu? Essa história vem de lá. É por isso que eu falo, pessoal. Quando você não estuda história, você acha que tudo é heresia. Tudo é heresia. Não é verdade? Aí você se torna aquele crente quadrado, não é verdade? Que prega somente a mesma coisa e fica orando. Senhor, eu quero que o meu ministério da pregação decole. Senhor, eu quero ser um grande pregador. Ou, se você quer ser um grande pregador, vai estudar a Bíblia, vai estudar a história, vai saber de onde tudo começou, entendeu? Você precisa disso, meu irmão. É por isso que eu sempre falo aqui nos vídeos. Adquira meus materiais, porque são materiais bons, mas existem outros milhares de materiais bons em todo o Brasil, em todo o mundo. Existem livros, entendeu? Para você adquirir, para você estudar. Inclusive, pessoal, adquira os meus 3 livros, tá bom? Olha aqui os 3 livros. O do Gênesis, com 715 páginas. O dos Sermões, com 720 páginas. E o livro A Olaria de Obreiros, com 514 páginas. Entre lá no Mercado Livre e coloca lá no Mercado Livre Matusalém Especialista, lá no Mercado Livre. E compre no Mercado Livre, tá bom? Coloca Matusalém Especialista lá no Mercado Livre. Vai abrir a minha página e você vai comprar o livro parcelado até em 12 vezes, lá no Mercado Livre. Porém, você ligando para mim no telefone que está aqui na descrição, você vai comprar na promoção, tá bom? Lá no Mercado Livre você compra a prazo, parcelado, entendeu? Comigo você compra à vista, mas você compra na promoção. Então vale a pena. Os 3 livros, tá bom? E eu já estou fazendo o 4º livro, que é o livro de ouro do pregador absoluto. O livro de ouro do pregador absoluto. A Shekinah do conhecimento. A Shekinah do conhecimento. 2022. Eu vou lançar, se Deus permitir, o meu 4º livro. Mas compre esses 3 livros primeiro, para que você tenha conhecimentos que ninguém tem no Brasil. Entendeu? E outro detalhe. Você vai aprender detalhes que você não aprende no Google, no Facebook, não aprende no YouTube, não aprende na Faculdade Teológica Brasileira, entendeu? Você vai aprender através dos meus livros detalhes que ninguém tem no Brasil. Ninguém tem no Brasil esses detalhes que eu apresento. Então você vai dar um passo à frente. Vamos agora, pessoal, continuar, né? Falando aqui sobre a rainha de Sabá. Então, meu amigo, a rainha de Sabá saiu da ilha onde ela morava, da cidade de Meroé. Ela saiu de Meroé para Jerusalém, entendeu? Uma viagem longa, tá bom? 6 meses viajando. Pessoal,
6 meses viajando. A rainha de Sabá, ela viajou 6 meses para receber uma profecia. Só que ela não foi pura, vazia, né? Ela levou ouro, prata, pedras preciosas. A rainha de Sabá. Porque tem muitas pessoas que querem só sugar. É chamado de crente sanguessuga. O crente sanguessuga. Ele suga o pastor, suga o profeta, suga o pregador, entendeu? Aquele crente sanguessuga. A rainha de Sabá não era sanguessuga. Ela foi até Salomão, lógico, mas ela levou ouro, prata. Segundo a história, pessoal, ela levou 100 milhões de reais. Anota aí, pelo amor de Deus, esse detalhe. 100 milhões de reais ela levou para Salomão, para receber vitórias. Entendeu? Já tem pessoas em nossas igrejas que quando o pregador prega, faz uma fila, né? Uma fila. O pregador já está todo suado, coitado. Vive da obra. O pregador vive da obra. Vai ganhar uma oferta minúscula. Porque tem igreja que não dá oferta. É uma vergonha, pessoal. É uma vergonha. Os dízimos estão indo para os bolsos dos grandes, poderosos. Entendeu? O dízimo que você dizima está indo para os bolsos dos grandes, poderosos das capitais. E o pastor vai pregar na congregação, ou o obreiro vai pregar na congregação, vai de ônibus. E o pastor da congregação, da igreja, ou da sede, não dá nem a oferta para o camarada voltar para casa. Isto é uma vergonha. Entendeu? Isto é uma vergonha. O dízimo está sendo explorado, não é verdade? Os nossos dízimos estão sendo investidos em fazendas, em carros poderosos, em bancos internacionais. Isso acontece em muitas igrejas, tá bom? Eu não posso fazer um julgamento precipitado aqui, mas você sabe disso, que muitas igrejas não estão fazendo um bom investimento com os dízimos. As pessoas estão sendo exploradas nas igrejas, as pessoas estão sendo sugadas, dízimo, oferta, votos, não é verdade? O envelope branco, azul, o envelope verde, a campanha tal, e tirando dinheiro dos pobres, entendeu? Tirando o dinheiro dos pobres e colocando no bolso dos ricos, fazendo promessas aí que não vão se cumprir. Então tem que tomar muito cuidado aí com muitas igrejas, tá bom? Se você é daquela igreja sanguessuga, meu irmão, procura uma igreja séria para você congregar, tá bom? Não fica achando que você vai ganhar na loteria, não, porque a Bíblia fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, tá bom? Tem muita gente que só tem a fé para guardar. Então, não fica atrás de muitas coisas físicas, não, que talvez o teu ministério não seja esse. Então, viva a vida que Deus proporcionou para você, uma vida maravilhosa, mas toma cuidado para você não dizimar, ofertar e contribuir em igrejas que os seus dízimos estão sendo investidos em obras que não são de Deus. Fazendas, carros, bancos, etc. e etc. O pastor está riquíssimo e você está de bicicleta. Entendeu? Olha a diferença. Está entendendo? Lá no Antigo Testamento, o pastor dividiu o dízimo com os pobres. Aqui os pobres têm que dizimar na vida do pastor. Esse Brasil está uma vergonha, pessoal. Pelo amor de Deus. Parabéns que você tem fé. Parabéns que você é dizimista. Eu também sou dizimista. Mas eu dizimo corretamente. Eu não dizimo para bolsa de pastor, eu dizimo para construção de obras. Tá bom? O meu dízimo é para comprar guitarra, bateria para a igreja, terreno para a igreja. Meu dízimo é para isso. Meu dízimo não é para somente, né, para a vida social do pastor. Porque o pastor já está rico demais. Tem pastores aí, pessoal, que não sabe mais onde colocar dinheiro. E você está botando dinheiro na conta do camarada. Parabéns para você. Você é corajoso. Então você é o Sansão dos dízimos. Que Deus te abençoe. É muito poderoso você. Você é muito forte. Então, que Deus te abençoe aí nessa batalha. Mas, pessoal, vamos voltar aqui falando sobre a rainha de Sabá, não é verdade? Então, a rainha de Sabá, pessoal, ela viajou 6 meses. Com 3.000 homens, inclusive muitas guerreiras. Não é verdade? Ela passou na casa de Salomão 3 meses. Pessoal, a rainha de Sabá ficou lá no palácio de Salomão por 3 meses. E aí, pessoal, ela não queria nada com Salomão. Ela não queria nada com Salomão, porque ela levou 100 milhões de reais para Salomão.
E quando chegou lá, Salomão gostou. Salomão era mulherengo, né? Salomão era terrível. Ele tinha mais de 1000 mulheres, entendeu? Sem te falar a rainha de Sabá, a Sulamita. Ele tinha várias concubinas e várias mulheres, que chegou à soma de 1000, entendeu? Mas depois das 1000, Salomão ainda tinha olhos para a rainha de Sabá, e ainda Salomão queria tomar a Sunamita, que era a mulher de um outro pastor. Pessoal, Salomão era terrível, terrível. Eu não sei como é que Deus salvou Salomão não, mas salvou, né? Deus salva. Porque no final da vida de Salomão, Salomão falou, eu era rei, mas agora eu sou pregador. Então no final da vida, o bagaço da vida, Salomão realmente se converteu e Deus salvou a Salomão. Mas Salomão não é herói da fé. Salomão foi salvo, mas Salomão não é herói da fé. Salomão não é herói da fé. Leia o livro de Hebreus 11, que Salomão não é herói da fé, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer uma pergunta para você. Como que Salomão conquistou a rainha de Sabá, Nicole? Como que Salomão conquistou? Porque ela era uma mulher sacerdotisa. Tem uma lenda que diz que ela tinha 40 anos e era virgem. Só para você ter ideia. A rainha de Sabá tinha 40 anos e era virgem. Só para você ter ideia. Que ela era sacerdotisa. Ela não podia casar. Entendeu? Mas quando chegou lá em Jerusalém, em Israel, Salomão, pessoal, era terrível. Mulherengo, né? Salomão era terrível. E Salomão deu em cima da mulher. Salomão deu em cima da Nicole, da tal da rainha de Sabá. E como que Salomão conseguiu um relacionamento com essa mulher? Você sabe? Então, pessoal, eu vou deixar para outro vídeo, tá bom? Eu vou contar toda a história, como que Salomão conquistou a rainha de Sabá. Ele fez uma aposta e ganhou a aposta. E aí ela não teve como voltar atrás e cedeu sexualmente para Salomão. Entendeu? Então, mas eu vou explicar toda essa história para você em outro vídeo. Outro detalhe, ela ficou grávida de Salomão. A rainha de Sabá ficou grávida. Claro! Como que é o nome do filho da rainha de Sabá com Salomão? Não sabe? Eu vou deixar no outro vídeo e nos meus livros, tá bom? E aí, pessoal, essa rainha de Sabá voltou grávida para o Egito, tá bom? Ela voltou grávida. Pessoal, ela saiu da África, viajou 6 meses e ficou na casa de Salomão por 3 meses e ficou grávida. Quando ela voltou para a terra dela, ela viajou mais 6 meses de viagem. E quando ela chegou lá em Sabá, na ilha onde ela morava, ela já chegou com a criança no colo. Você acredita que a mulher saiu virgem e voltou com o filho no colo? Porque ela demorou 6 meses na viagem. Então, quando ela chegou lá, em Sabá, ela já estava com um menino de 1 mês no colo. Para você ter a ideia de que Salomão não era terrível. Você já ouviu essa mensagem? Você já ouviu essa história? Você conhece algum livro que fala sobre isso? Ainda não? Pessoal, vocês precisam adquirir meus materiais. E aí, pessoal, essa rainha de Sabá foi para o Egito, né, para a África, lá para a terra de Sabá. Qual que é o nome do menino? O filho da rainha de Sabá, não sabe? Eu vou deixar no outro vídeo, tá bom? E no livro também. Esse filho da rainha de Sabá gerou outras gerações, até nascer o imperador Ilié. Você sabia que nasceu o imperador Ilié, que era filho de Salomão? Então, e esse imperador gerou vários filhos, que nasceu o Simão Cirineu. Você sabe da história de Simão Cirineu, aquele que carregou a cruz de Jesus? Você não leu ainda sobre isso, que Jesus estava carregando a cruz e um homem negro, Simão Cirineu, carregou a cruz de Jesus? Não leu? Então leia. Esse Simão Cirineu é filho de Ilié, por descendência. Esse Ilié é filho por descendência da rainha de Sabá. E a rainha de Sabá é filha por descendência de Moisés com a Cuxita. Não sabia disso, pessoal? Meu irmão, estude a história, vai ser legal, tá bom? Então eu vou terminar aqui, pessoal, esse vídeo dizendo o seguinte. Já adquire os 3 livros na promoção. Ou entre lá no Mercado Livre,
Matusalém Especialista lá no Mercado Livre e compre parcelado, tá bom? Ou compre comigo, à vista e na promoção. Liga para adquirir os 3 exemplares. Livro do Gênesis, com mais de 700 páginas. Livro dos Sermões, com mais de 700 páginas. E a Olaria de Obreiros, com mais de 500 páginas. São os melhores livros do Brasil. Pessoal, não dá para competir com esses livros. Em questão de detalhes bíblicos e extras bíblicos, não tem nada para competir com esses livros aqui no Brasil, tá bom? Porque esses livros aqui são para glórias do nome do Senhor. Então eu te espero no outro vídeo. Espero também uma ligação ou uma mensagem de WhatsApp, tá bom? Ligue agora mesmo, 62 de Goiânia, né? DDD 62 é Goiânia. 62 99408 0257. Eu vou repetir novamente. DDD 62 Goiânia. 62 99408 0257. Eu vou deixar aqui na descrição para você adquirir os 3 livros, meu irmão. Que Deus te abençoe no nome de Yeshua HaMashiach. Mas vamos aprender porque a história é linda, a história é maravilhosa. Eu deixei para vocês somente algumas pérolas, tá bom? Isso que eu deixei é algumas pérolas. Mas nos livros você vai encontrar detalhes que ninguém nunca ouviu falar. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1.
A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira? 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros? 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico? 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro? 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723.
Atenção, líderes religiosos de todo o Brasil. O terceiro livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado. E você já pode adquirir o livro ministerial A Olaria de Obreiros, o conhecimento na palma da mão. Este livro é admirável e vai além das águas profundas do conhecimento ministerial, superando os livros tradicionais que a maioria dos estudiosos brasileiros conhecem atualmente, porque este livro apresenta centenas de estudos com detalhes históricos e escatológicos que a maioria dos obreiros precisam saber, como, por exemplo, estudos sobre os 9 dons espirituais e sobre os 5 dons ministeriais e eclesiásticos. Estudos sobre batismo nas águas, batismo de crianças, batismo no Espírito Santo, batismo com fogo e batismo pela morte. Estudos sobre variáveis tipos de óleos de unção e sobre a idade correta para a consagração de obreiros e obreiras. Estudos sobre judeus ortodoxos e messiânicos, religiões, 613 leis mosaicas, graça, fé, crença e dispensações. Estudos sobre os 5 tipos de sacrifícios, sobre os 5 tipos de ofertas e sobre os 5 tipos de dízimos e votos. Estudos sobre os 3 tipos de casamentos, repúdio, divórcio e feminicídios. Estudos sobre as 7 religiões no tempo de Jesus, fariseus, saduceus, zelotes, cristianismo, entre outras religiões. Estudos sobre os 7 pecados capitais, iniquidades, abominações e blasfemas. Estudos sobre ética cristã, Páscoa, ceia, rituais, línguas estranhas, mestres, rabinos e rabãs. Estudos sobre inteligência, sabedoria, conhecimento e evangelismo. Estudos sobre orações, consagrações, jejum e comunhão. Estudos sobre Paulo e sua noiva Abigail, sobre Gamaliel, Estevão e Jesus. Estudos sobre curas físicas e espirituais do corpo, da alma e do espírito. Estudos sobre culto fúnebre, vida pós-morte e lugares intermediários dos mortos. Estudos biográficos sobre os 7 diáconos, 12 apóstolos, 72 discípulos e unção de pastoras. Estudos sobre a Bíblia Sagrada, profetas, profetisas, profecias, trindade e divindade. Este livro ministerial, A Olaria de Obreiros, contém mais de 500 páginas repletas de detalhes sobre as mais variáveis classes de obreiros e obreiras, levando em consideração os parágrafos da teologia sistemática, ensinando principalmente as questões éticas, para que todos os obreiros saibam se comportar dentro dos protocolos exigidos por sua liderança e possam crescer na graça e no conhecimento. Portanto, este livro apresenta vários estudos sobre formação e funções de obreiros, mostrando o valor e o posto de cada um deles dentro da igreja e no ministério, começando pela função dos membros, porteiros, cooperadores, diáconos e diaconisas. Apóstolo, que tem o símbolo do leão em sua bandeira. Profetas, que tem o símbolo da águia em sua bandeira. Evangelistas, que tem o símbolo da cruz em sua bandeira. Pastores e pastoras, que tem o símbolo da aliança e do coração em sua bandeira. Doutores e mestres, que têm os símbolos da caneta de pena e da Bíblia em sua bandeira. Presbíteros, que têm o símbolo da árvore frutífera em sua bandeira. Bispos, que têm o símbolo do cedro gigante em sua bandeira. Anciãos, que têm o símbolo de uma pessoa de cabelos brancos em sua bandeira. Missionários e missionárias, entre outros cargos, com as suas bandeiras. Este livro realmente é importantíssimo, porque apresenta várias matérias ministeriais e eclesiásticas com assuntos derivados dos originais, hebraicos, aramaicos, gregos e latins,
que servem para preparar e formar homens e mulheres de todas as idades como líderes altamente capacitados para executarem a obra de Deus em todas as áreas do ministério eclesiástico. Além de tudo, este livro apresenta vários esboços maravilhosos para formalizações de sermões, mensagens e palestras com alto nível de interpretação textual e expositivo. Portanto, ligue agora mesmo e adquira o livro ministerial A Olaria de Obreiros pelo número 6299408 0257.